Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 117. Desde a 115 nós estamos vendo o quarto mandamento. Hoje veremos como devemos praticar a guarda deste mandamento. A pergunta é a seguinte: como deve ser santificado o sábado ou dia do Senhor, ou seja, domingo? Lembre-se que essa transição já vimos quando tratamos a pergunta 117. O porquê no Antigo Testamento é sábado, que apontava para o descanso em Cristo Jesus, que é aquele que nos livrou da morte, nos livrou da condenação, nos trouxe descanso para a alma, e porque ele mesmo trouxe o domingo. Claro que não o nome, a palavra domingo, mas o primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou e inaugurou a nova criação. Então a ressurreição, primeiro dia da semana, é o começo da nova criação. Por isso houve sim, na história redentora, uma troca do sétimo para o primeiro dia. O sétimo era o descanso que Cristo proporcionou pela consumação da sua obra redentora na cruz, e descansou no sétimo dia na sepultura, e então ressuscitou, trazendo uma nova criação no primeiro dia. E agora, como devemos praticar a guarda? Então, a resposta do catecismo é a seguinte: o sábado ou dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares, que são lícitos em outros dias. Ou seja, nós devemos dedicar tempo ao Senhor. A ideia do parágrafo da resposta é, em linhas gerais, que devemos dedicar ao Senhor aquele dia, porque Deus escolheu aquele dia para que nós, assim, possamos ter um momento especial, Ainda que todos os dias pertençam ao Senhor, Ele escolheu um. E nós gostaríamos de ver a resposta em algumas ponderações. Então, para praticar corretamente, viver corretamente o dia do Senhor, nós precisamos considerar 4 pontos. Primeiro, Deus fez propositadamente 7 dias e escolheu para si apenas um. Então, veja, isso foi proposital. No capítulo 2 de Gênesis, versículo de 1 a 3, o texto diz que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então observe que Deus fez os 7 dias. Lembre-se que não é uma convenção humana. Queremos que a semana sejam 7 dias. Não, são as fases da Lua. São 7 dias a duração, porque tem a ver com a disposição dos astros no nosso sistema solar. O ano também tem o tempo, a duração que nós contamos hoje, porque tem a ver com as 4 estações do ano, tem a ver com a volta completa da Terra ao redor do Sol. Então, tudo foi feito por Deus. O tempo, ele não é uma criação humana. O tempo é uma criação divina. Nós só percebemos, reconhecemos isso. Então, devemos lembrar que foi Deus quem fez 7 dias, número da perfeição. Deus quis que a semana tivesse 7 dias. E ele pegou um dos dias e escolheu para si. No Antigo Testamento, como nós já falamos, apontava para o descanso em Cristo. E no Novo Testamento, nós temos a ressurreição de Cristo, que é o começo da nova criação, porque ele realmente consumou a obra na cruz do Calvário. Então, nós primeiro temos que considerar que foi Deus que teve a ideia. Mas também devemos refletir sobre o fato de que foi Deus quem estabeleceu o sábado para o bem do homem. Nós temos isso tanto em Êxodo 23:12, quando fala que todos deveriam descansar nesse dia, e nós vimos já na pergunta anterior como isso é importante porque trata os homens com igualdade. Não é o rico apenas que tem o direito ao descanso. Todos têm, de tal modo que o mandamento
diz que até mesmo os animais deveriam descansar nesse dia, mostrando que é para o bem, né, da sua criação o dia de descanso. Né? 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que se tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. É um benefício, é uma bênção. E quem diz isso, inclusive, que de fato Deus foi quem fez o dia de descanso para o bem do homem, é Jesus mesmo. Né? Em Marcos capítulo 2, versículo 27, o Senhor Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o propósito do dia de descanso não é escravizar o ser humano, de modo algum. O propósito é dar ao homem um benefício. Né? Lembre, Deus que criou isso, Deus que quis que fosse assim, tomou para si um dia e deu ao homem o benefício de ser um dia de descanso. Né? Então vamos juntando os pontos para chegar à conclusão de como praticar o dia do Senhor. Né? O dia do Senhor tem caráter tipológico, profético, temporário. Ou seja, tipológico significa ser uma figura de algo maior. Né? Lembre-se que Hebreus Antigo Testamento chama de sombra das coisas que haveriam de vir. Então essa é a ideia da tipologia. São coisas reais que ao mesmo tempo se tornam, por vontade de Deus, figura de algo maior que viria no futuro. Então é tipológico, é profético, porque de fato está anunciando o futuro, profeticamente está anunciando o cumprimento de de uma promessa, de algo que viria, e é temporário, porque ele em si tem um caráter temporário. Nós vemos isso quando nós olhamos para a eternidade, em que não aparece mais o elemento descanso, nem mesmo o primeiro dia, nem 7º, nem 1º, porque estaremos vivendo. Né? Então ele parece como a ideia de que tudo agora é novo e viveremos para sempre com o Senhor, como se algo contínuo, né, estivesse presente a partir de então nas nossas vidas. E a gente pode ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, quando nos diz o apóstolo Paulo: depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele está falando da volta de Cristo, né? Os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos, que é o que ele está mencionando, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, os que morreram, que passaram a ressuscitar, né? Ressuscitaram por ocasião da vinda de Jesus. Então se unem os dois grupos, né? Para estarem com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, observe que a ideia de permanência, né? Hoje, quando nós falamos de dia, é um dia dedicado ao Senhor. Quando nós falamos de eternidade, a ideia é para sempre. Estaremos todos os dias. Né? Então, por isso que o caráter do dia de descanso é tipológico, porque aponta para a eternidade. No nosso caso, o primeiro dia aponta para a nova criação. Profético, porque está profetizando o que virá. Então, é um dia profético. E é temporário, porque ele visa apontar para uma eternidade, quando sim estaremos todos os dias com o Senhor. Tanto que, quando em Apocalipse se fala do novo céu e nova terra, Apocalipse 21 e 22, não tem mais nem noite, né? É só dia. Se só há dia, não há como contar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, porque não há começo e fim do dia. Lá diz que não haverá mais o sol, porque o Senhor será a nossa luz. Essa é uma indicação de que não precisaremos contar os dias. Por quê? Porque será eterno. Ninguém precisa contar 10 mil anos se passaram, 100 mil anos se passaram. Por que não? Porque viveremos para sempre com o Senhor. Então, ele é temporário. Então, há um cumprimento, um propósito que chega a um cumprimento. E em Hebreus, capítulo 4, nós temos essa questão dessa figura, né? Capítulo 4, versículo 3, nos diz o seguinte:
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E aí, pulando para o versículo 8, ele diz, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. É interessante que em Hebreus, ele trata o descanso como já chegado, né? Nós entramos no descanso. Ele trata dessa forma, entramos no descanso como Deus disse, porque Cristo é o descanso. Observe então o caráter tipológico, profético e temporário do sábado, do sétimo dia. Mas entramos na nova criação, e ele fala que, olha, ainda entraremos também no descanso, porque ainda não se concluiu tudo, tanto que o pecado ainda está aqui, né? Então, o primeiro dia, que é o dia que aponta para a nova criação, também é tipológico, profético e temporário. E quando Jesus voltar, encerrou também o papel dele. Então, tanto o sábado foi tipológico, profético, temporário, quanto o domingo também é tipológico, profético, temporário. Então, é importante a gente observar essas duas coisas. Isso ajuda a gente a botar em prática, né? A conclusão da história redentora é a eternidade com Deus. E como nós já mencionamos, veja, tudo está apontando para lá, né? É lá que nós estamos, para lá que nós estamos indo. Não é lá necessariamente um lugar, mas pensamos mais no quando, no tempo, né? Porque é o tempo em que Jesus vem e aí a nova criação se completa, né? Ela já começou, mas não está completa porque o pecado ainda está presente entre nós. Esses 4 pontos nos ajudam a pensar como usufruir desse dia de descanso. Veja, Deus escolheu para si, foi Ele quem criou os 7 dias e Ele que escolheu um para si, não foi convenção dos homens. Deus fez isso para o nosso bem, Deus nos abençoa com esse dia, não é para escravizar os homens. Esse dia tem um caráter tipológico, profético, temporário, que aponta para a eternidade e tudo vai se concluir quando Jesus voltar. Então, nós estamos esperando algo maior, né? Então, o dia não tem um fim em si mesmo, porque estamos esperando algo maior, certo? Logo, nesse dia, o que a gente deve fazer? Nós lembramos que fomos criados por Deus. Então, quando você usufrui do dia de descanso, esse usufruir do dia para o Senhor é lembrar que fomos criados por Ele, ou seja, que nós somos criaturas dele, que pertence a ele, que deve existir para a glória dele. Então é um dia que nos conduz a lembrar isso, para que todos os dias nós vivamos isso. Lembra que a ceia do Senhor ela deveria ser praticada todos os domingos, né? Foi assim no Novo Testamento, deveria continuar sendo assim. Houve uma ruptura com a história da igreja. Mas ao fazer isso todo dia, nós somos fortalecidos todo o primeiro dia da semana para viver os outros dias da semana, né? Então a ceia do Senhor, celebrada todo o primeiro dia da semana, é um meio de graça que nos fortalece, nos capacita, nos prepara para viver os outros dias. Então veja que é importante que esse dia nos lembre, nós somos dele, nós pertencemos a ele, né? O Salmo 100, inclusive, ele nos fala exatamente sobre esse papel importante do culto em nos lembrar quem somos, né, diante de Deus, quando ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Observe que ele nos lembra quem é Deus e quem nós somos, para que nós possamos vivenciar esse dia, lembrando-nos do fato de que Deus é o nosso Criador. E, obviamente, também lembramos que somos sustentados por Ele. Porque no dia seguinte você vai trabalhar. E quando você for trabalhar, vai ter as lutas, as dificuldades, as privações, vai ter problemas financeiros, problemas no trabalho. Precisa lembrar, Deus nos sustenta.
né? É o Senhor que sustenta o seu povo. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar os que a edificam. Salmo 127. Portanto, Deus nos sustenta. Sempre foi ensinado na Escritura, a partir dos personagens como José, e também por meio de salmos, por meio de ordenanças, como Deuteronômio 8:3, que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. São ensinamentos para que nós descansemos no Senhor, confiemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós, nesse dia, paramos tudo, mesmo sem fazer o trabalho, mesmo sem estar procurando sustento, somos alimentados pelo Senhor e então somos lembrados de que Ele nos sustenta. Então é importante que nesse dia nós possamos descansar no Senhor. Não é só descansar o corpo, mas descansar no Senhor. Porque Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Deus provedor, somos cuidados por Ele. E também lembramos que seremos salvos por Ele. Coloquei no futuro de propósito para nos remeter à eternidade. É claro que a salvação é algo presente, porque a salvação é uma dádiva em Cristo Jesus e aplicada pelo Espírito Santo, a justificação e também o processo da santificação. Mas falei do futuro para nos remeter à eternidade. Então, quando Jesus voltar, estaremos livres da ira vindoura. Então, esse dia nos lembra isso. Nos lembra a obra que Cristo Jesus realizou por nós. Nós somos criaturas de Deus, somos sustentados por Deus e estamos aguardando um novo céu, uma nova terra, porque seremos redimidos na volta de Jesus da ira vindoura. Somos livres da ira vindoura, né? Já estamos. E naquele dia, com certeza, se manifestará isso, né? Que fomos libertos da ira vindoura. Então, é um dia que tem um papel importante dentro da história redentora e dentro do dia a dia, no seu dia a dia. E quando você vivencia corretamente, você ganha força, ânimo para viver os outros dias, porque ele comunica para nós uma bênção divina extraordinária, a história da redenção. Então, nesse dia, o que a gente faz? Preparamo-nos para viver eternamente com Deus. Nós, ao guardar esse dia de forma correta, ou seja, nós andando com o Senhor, lembrando as promessas do Senhor, meditando na sua palavra, orando, estando com a igreja, cultuando a Deus, nós estamos nos preparando para viver eternamente. E todos os dias deveriam ser assim? Sim. Mas os outros dias você está envolvido com muitos afazeres, não é verdade? E nesse dia, quando você para, você pode relembrar, você pode exercitar melhor exatamente aquilo que todos os dias você deve fazer, buscar o Senhor. Então é um dia especial que precisamos para os outros dias, né? Todo mundo precisa de um dia para relembrar todas as promessas de Deus, ser exortado também. Então é um dia para nos fortalecer para viver todos os outros para a glória de Deus. Mas também preparamos-nos para sermos eternamente santos. Portanto, observe, nós nos preparamos para viver eternamente tendo prazer no Senhor, alegria no Senhor, prazer de viver para Ele e para sermos santos, porque na eternidade viveremos de forma santa e agradável ao Senhor. Então observe que nesse dia nós lembramos que o nosso propósito de vida é Deus e que a nossa vida já deve estar sendo preparada para viver eternamente com Deus. Então, esse dia nos lembra quem somos, filhos de Deus. O que Ele fez por nós e qual o propósito dele para a nossa vida. Então, observe que esse dia cumpre um papel muito importante dentro do processo de santificação. Porque Ele está operando em nós por meio da palavra que nesse dia é exercitada de uma forma mais intensa, mais diligentemente. E por fim também, preparamos-nos para a comunhão eterna com a igreja. É nesse dia que a gente pode estar junto, né? Inclusive as famílias. Lembre-se, é um dia feito para o homem. Então, estar em família, se deleitar com a família, se alegrar com a família, com a igreja, um dia de comunhão, um dia de deleite no Senhor, com certeza é um propósito de Deus para o dia em que Ele reservou para o nosso bem, para o louvor da glória dele. Então, é um dia diferente, porque é um dia em que nós relembramos todas as coisas que Ele nos falou e exercitamos melhor tudo aquilo que Ele nos ensinou. E assim nos preparamos para a eternidade. Então observe que não pode ser um dia igual, né? Então a gente precisa
ter esse dia como um dia especial, porque para o nosso próprio bem, ele nos ajudará a viver melhor com Cristo Jesus todos os outros dias. E assim estarmos nos preparando para viver eternamente com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a viver a cada dia para a tua glória e botar em prática, Senhor Deus, a guarda daquele dia que o Senhor mesmo escolheu ao ressuscitar teu Filho para que a nova criação tivesse início. Então nos ajude a fazer bom uso do dia que o Senhor nos dá semanalmente para sermos fortalecidos e preparados para os outros dias e para a eternidade. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.